Bom, estamos gravando agora. Bom dia a todos que vão assistir esse vídeo. Eu estou aqui com o Nagar para mais um dos nossos bate-papos, que na verdade é algo que a gente faz com uma certa frequência e a gente decidiu começar a gravar essas conversas que a gente tem. O Naga, quando eu falei com ele naquele vídeo que a gente publicou anteriormente, estava na Itália, que é onde é a residência dele, em Bérgamo, e ele está com rodinha nos pés. Agora ele está na Alemanha para um seminário, em um contexto bastante diferente. Ele vai falar sobre isso. Em breve vai estar na Espanha com o James Randi. Talvez a gente consiga fazer um bate-papo de lá também. Mas, enfim, o Nagar está lá nesse cenário para apresentar Vedanta num contexto um pouco diferente e ele vai falar um pouquinho sobre isso. A gente estava aqui conversando sobre isso e tudo bom, Nagar? Oi, Fábio. Oi, pessoal. Então, alguns de vocês me ouviram dizer, né, ou ficaram sabendo que eu fui convidado para vir aqui e que eu estava resistindo a essa ideia. A pessoa que me convidou de vir aqui é uma pessoa de idade mais avançada, né, 83 anos, que veio ao meu seminário na Índia. Ele já tinha feito alguns seminários do Vedanta com o Ramji, e é um cara que vem, né, da experiência como discípulo de Osho, Rajneesh, etc., uma idade mais avançada, que uns 20 anos atrás teve essa fantasia de criar uma comunidade alternativa, uma comunidade inspirada na ideia de um viver livre, um viver criativo, um viver sociocrático. Você conhece essa expressão, sociocrático? Sociocracia? Sociocrático, etc. Então, essas ideias assim. E ele acabou atraindo um grupo de pessoas que querem viver de modo alternativo, que fugiram, né, das estruturas sociais. Em outras palavras, pessoas um pouco hippies, um pouco alternativas, e se identificaram com a ideia, com a proposta e vieram aqui. Então, esse amigo meu, o Anutosh, ele me convidou para vir aqui e mais de uma vez ele falou assim: poxa, eu estou ficando velho, eu quero passar essa comunidade para alguém, etc, etc. Mas eu estava resistindo porque a minha experiência me diz que compartilhar Vedanta com pessoas que não estão interessadas em Vedanta é como colocar o cavalo atrás da carroça, ou a carroça à frente dos cavalos, né? Porque você não pode apresentar uma coisa a pessoas que não estão preparadas, que não pediram, né, por essa apresentação, etc, etc. Então, eu vim aqui com uma certa resistência, mas aberto para ver o que ia rolar. Eu sei que no final de semana, sexta, sábado e domingo, sexta já é amanhã, a propósito, eu cheguei aqui no domingo, eu sei que vão ter umas 8 ou 10 pessoas que vêm de Amsterdã. Essas pessoas que vêm de Amsterdã são pessoas que conhecem o Vedanta, que estudam Vedanta, conhecem o Shine World, estiveram com James Schwartz algumas vezes. Aí sim vai ter um ambiente, né, mais propício para entrar mesmo no Vedanta. Mas eu estou aqui do domingo, eu passei domingo, segunda, terça, quarta e hoje é quinta, fazendo satsangs diariamente para pessoas que nunca ouviram falar do Vedanta e até mesmo nunca se interessaram pela espiritualidade. Elas simplesmente querem viver uma vida alternativa, em contato com a natureza, etc. Então, é uma experiência interessante que me ensinou algumas coisas, porque no primeiro dia eu comecei a introduzir o Vedanta, mas tinha uma pessoa no grupo que já tinha lido os 2 livros do James diversas vezes. Essa pessoa começou a fazer perguntas e eu cometi o erro de começar a seguir o satsang, desviar o satsang respondendo a pergunta dele. Então, eu acabei perdendo uma boa parte da audiência, porque a pergunta dele era fora
era fora do mapa, era fora daquele programa inicial muito gradual de introduzir os conceitos mais básicos do Vedanta a pessoas que não sabem nem mesmo o que é espiritualidade. Então, no momento que eu me dei conta que eu estava me desviando, eu me corrigi e parei de responder perguntas a essa pessoa, expliquei para ele que eu poderia respondê-las depois com ele, e foi seguindo mais ou menos um roteiro espontâneo de apresentação do Vedanta a partir dos conceitos mais básicos. Então, para dar uma ideia para você, Fábio, eu passei uma hora do primeiro satsang e o segundo satsang, foram 2 sessões de 50 minutos, eu passei uma classe e meia, quase umas 3 horas, somente ilustrando os 3 níveis de busca humana. Uhum. Então, a ideia era como é que eu vou apresentar o Vedanta a essas pessoas. Então, o que eu fiz foi apresentar o fato de que todo o indivíduo humano, tudo aquilo que nós fazemos, em todos os níveis, né, em todos os estágios de desenvolvimento, né, do indivíduo, tudo o que a gente faz com o propósito de ser feliz, né, de nos satisfazer, de nos encontrarmos satisfeitos, felizes, plenos, etc, etc. Então, eu comecei a trabalhar em torno disso, que ninguém faz nada a menos que a gente encontre a alegria, a satisfação, a joia, a felicidade, o prazer, a segurança. Tudo que a gente faz é com o objetivo de alcançar, né, esses objetivos, né, de segurança, prazer, satisfação, etc. Então, lentamente, eu fui trabalhando em cima disso, ilustrando, e aí eu comecei a ganhar mais a atenção das pessoas, né? Aí, mais ou menos na metade da estrada, eu comecei a apresentar alguns conceitos que, em alguns momentos, algumas pessoas tiveram um esforço enorme para compreendê-los. Uhum. Então, muito atentamente, eu comecei a apresentar, por exemplo, o conceito de que no mundo onde nós vivemos existem 2 fatores interagindo. Esses 2 fatores é o sujeito e o objeto, né? Uhum. Então, eu fui ajudando o pessoal a compreender que a vida nada mais é do que essa interação entre um princípio sujeito e um outro princípio chamado objeto. E objetos são infinitos em números, e o sujeito aparece como sujeitos também infinitos em números, e eu deixei a coisa naquele nível. Eu não falei em não dualidade, eu não falei que existe somente um sujeito, eu falei existem os sujeitos, que são objetos também, mas são objetos que produzem objetos com senciência, com a capacidade de objetivar, experimentar e conhecer. Então, a vida nada mais é do que essa interação entre o sujeito e o objeto. Aí, devagarzinho, eu fui conduzindo a conversa para explicar que todo sujeito busca nos objetos essa satisfação, essa felicidade, essa segurança, essa paz, entendeu? Essa estabilidade. Tudo que a gente faz com o objetivo de estabelecer, né, essa estabilidade, essa segurança, essa paz, em referência, e a gente faz isso através da obtenção, da conquista dos nossos objetivos, dos nossos objetos de desejo. Então, praticamente, nós ficamos uns 2 dias nesse nível, né, explicando tudo isso. Aí, gradualmente, eu fui conduzindo a conversa para explicar para eles que a felicidade parece ser contida nesses objetos. Aí eu expliquei bem, né, os 3 níveis de busca humana: segurança, né, prazer, satisfação, entretenimento, né, etc., e virtude e dharma. Aí eu tive que explicar, né, de ângulos diferentes o que é dharma, né, o que é a virtude e o porquê a virtude possui um valor muito mais elevado do que os objetos
de segurança e prazer, né? Porque os objetos de segurança, você obtém alguma coisa, te dá uma segurança relativa, mas muito, muito frequentemente, invariavelmente, a gente observa que aquela segurança, ela é impermanente, ela nos ofre um certo nível de conforto hoje, mas amanhã ela já não oferece aquele conforto, circunstâncias se modificam constantemente, e no mesmo caso, os objetos de prazer, de divertimento, de entretenimento, coisas que nos divertem, que nos entretêm, que nos dão prazer hoje, amanhã se modificam também. E eu fui explicando tudo isso, né? Esses dois principais, para gradualmente levar a visão deles, a compreensão de que o valor superior entre esses três é o valor por virtude. Porque o valor por virtude é um valor de melhorar esse princípio sujeito, que aí eu apresentei o sujeito como a mente, né? O corpo sutil. Aí eu expliquei um pouco o corpo sutil, os três corpos. Então, esse corpo sutil, sendo o veículo, o nosso instrumento primário de experiência e de conhecimento, então é através desse instrumento primário, né, que nós temos a possibilidade de experimentar, conhecer e curtir a vida, ao invés de sofrê-la, né? A gente tem a possibilidade de ser o enjoyer, aquele que curte, né? Ou aquele que sofre a vida. Tudo isso depende da qualidade da nossa mente, a qualidade do nosso corpo sutil, né? Então, eu levei essa conversa até o ponto deles compreenderem que nessa dinâmica entre o sujeito e o objeto, existem três níveis de objetos, de desejo, três níveis de valores, e o valor por virtude, ou melhoramento, né, da mente é o mais importante, porque você está trabalhando no equipamento, no instrumento através do qual você pode extrair felicidade, segurança, prazer, satisfação. As nossas experiências em relação aos objetos são fundamentalmente subjetivas, né? Na medida que você compreende que os objetos, eles, na verdade, eles não possuem valor, eles não possuem happiness, felicidade, eles não possuem segurança. Tudo aquilo é uma sobreposição, uma projeção, uma sobreposição subjetiva dos nossos valores, nossas vassanas, dos nossos quereres e não querer. Então, né, gradualmente eu fui explicando tudo isso. E, para minha surpresa, Fábio, o que ocorre é que, dia depois de dia, as pessoas continuaram a voltar. Eu tinha a impressão que o grupo, que no início foi de 12 pessoas, ele ia ficar magrinho já no dia seguinte. Mas, ao invés disso, não, no dia seguinte, umas 2 pessoas não vieram, mas outras pessoas vieram, porque as pessoas começaram a falar, não, foi super bacana, etc, etc. E o grupo, ele tem se mantido mais ou menos naquele número, entendeu? As pessoas voltam, outras pessoas são convidadas a vir, vêm também. E isso me fez abrir os olhos para o fato de que essa mensagem ela pode ser, né, passada até mesmo em círculo de pessoas sem um background, né, sem uma experiência, né, uma vassana espiritual, uma vassana de verdade, ou anything like that. Porque, fundamentalmente, Fábio, todo mundo está em busca da felicidade. Sim. E todo mundo tem um certo nível, um certo grau de inteligência intelectual, entendeu? Então, a questão é como apresentar a lógica do Vedanta, né, nesses conceitos mais básicos, sem perder as pessoas, sem assustá-las, entendeu? Então, por que eu quis ter essa conversa com você sobre isso? Porque quando você me compartilhou comigo a ideia de fazer esses vídeos de 10, 20 minutos, a ideia é de fazer esses vídeos
de modo que eles possam ser compartilhados, né, o máximo possível por nós, as pessoas do grupo, né, a gente possa compartilhá-los, de modo que outras pessoas que não foram expostas ao Vedanta ainda, elas possam se aproximar do Vedanta, né? Então, a ideia inicial sua, que eu era de acordo, é fazer vídeos mais curtos, evitando o sânscrito quase que integralmente. A ideia não é complicar, a ideia não é mistificar, e a ideia é aquela de apresentar o Vedanta de modo mais simples, lógico, prático possível. Entendeu? Mensagens curtas para dar oportunidade a essas pessoas de repente, hoje, amanhã ou depois, entrar em contato com o Vedanta Brasil, onde nós exploramos esses temas do Vedanta muito mais profundamente, né? Então, a curiosidade, Fábio, é que esses 4 dias aqui me deram essa sensação de que, sim, é possível apresentar o Vedanta totalmente fora, né, do seu contexto védico, totalmente fora dessa tradição, né, desse ambiente, desse contexto sânscrito védico, apresentando basicamente a lógica, e a lógica que eu estou apresentando para eles não é a lógica do Jnana Yoga do Vedanta, é a lógica do Karma Yoga, a lógica do Dharma. Entendeu? E a lógica, até agora eu somente cheguei no ponto de ajudá-los a compreender que a felicidade não se encontra em nenhum objeto, que a felicidade é um estado da mente, um estado de espírito. Okay? Então, essa mente ela precisa ser refinada, educada, preparada, sutilizada, purificada, de tal modo que essa mente, o nosso instrumento primário de experiência e conhecimento, ela possa começar a curtir a vida em vez de sofrê-la. Né? Então, até aí é lógica pura e as pessoas elas não têm dificuldade de aceitar essa lógica, pessoas inteligentes, porque é incontestável. Quando você vai apresentar, eu passei pelo menos 1 hora ou mais explicando o porquê não existe felicidade inerentemente em nenhum objeto, seja ele denso, sutil, etc. Então, em suma, ok. Passo o microfone a você, Fábio. Não, então, ocorrem várias questões aqui, é muito interessante essa sua constatação. Me parece que foi uma ocasião, né, em que você está aí inserido, em que foi promovido esse seminário de Vedanta e que você nota que há o interesse mesmo dessas pessoas que nunca tiveram uma interação com o Vedanta, conhecimento do Vedanta, que nem sequer aparentemente apresentam uma busca espiritual assim mais ardente, né? Às vezes a gente nota nesses contextos de comunidades alternativas, né? Você está numa ecovila aí, né? Vierhof, em que há uma ideia de uma espiritualidade que é assim, é uma integração com a natureza, é sempre algo dependente das circunstâncias e tal. E aí você está notando que as pessoas voltam, e dentro do que você estava dizendo que você começou tratando também sobre as buscas humanas, me ocorreu aqui, será que o fato das pessoas voltarem com tanto interesse, Naga, isso também não diz respeito ao contexto onde você está numa sociedade que, né, até você me mandou a foto lá da quitandinha que fica sem ninguém, né, a barraquinha na beira da estrada, as pessoas depositam dinheiro, pegam os produtos que elas querem, às vezes o dinheiro fica ali da noite para o dia, tal, e ninguém rouba os produtos, né, e nem o dinheiro, e tá tudo certo. Então, uma sociedade bastante dármica. E uma sociedade bastante dármica, ela também geralmente num contexto de uma sociedade onde arta, né, onde as circunstâncias materiais
elas não envolvem uma luta por sobrevivência, né? Como é o caso de boa parte aqui do nosso cenário brasileiro, onde muitas vezes até as pessoas que têm dinheiro, elas operam por um modo assim que é de sobrevivente. O cara está agindo sempre só em benefício próprio e tal. Então, esse contexto onde você está, parece que propicia que as pessoas tenham uma vida assim mais contemplativa e que as pessoas sejam mais abertas a esse conhecimento, né, Naga? Eu tenho essa impressão. E eu tô fazendo essa ponderação aqui porque a gente sempre falou, né, entre nós, inclusive por uma questão assim da tradição, que fala sobre a gente não fazer publicidade do Vedanta, não fazer proselitismo, né, mas isso me parece um pouco diferente. Você está num contexto onde foi criada as circunstâncias propícias para você fazer esse seminário e dentro desse contexto social, né? Porque aqui no Brasil eu fico pensando, se a gente vou tentar promover um seminário de Vedanta e vou divulgar a um público, isso não vai gerar adesão nenhuma, porque as pessoas estão ocupadas daquele primeiro nível das buscas humanas, né? Sobretudo por isso. É só uma elucubração aqui que surge, eu queria saber o que você acha disso. Sim, naturalmente, isso aqui é uma sociedade muito mais rica, muito mais culturada, muito mais dármica, onde as pessoas têm muito mais possibilidade de escolha, né? Não vivem naquele nível de sobrevivência, segurança e sobrevivência, né? Aquela tensão constante. Mas e o fato é que eu fui convidado a vir aqui com a ideia de que esse programa, durante os dias de semana, iria atrair algumas pessoas de Amsterdã de virem aqui passar os 4 dias da semana também comigo, mas ninguém veio. Uhum. Então, de Amsterdã para cá, eles virão somente para a sexta de noite, sábado e domingo. Amsterdã é 1h20 daqui, né? Sim. Então, durante a semana, eu me encontrei nessa situação de ter essas pessoas da comunidade, umas 25 pessoas ou 30, que no início me olhavam um pouco assim, porque o meu amigo, esse de 83 anos, ele já tinha me dito que só 1 ou 2 pessoas no máximo virão nos seus seminários, porque todo mundo é contra. Sabe essas pessoas que são contra tudo, né? Eu sou um rebelde, eu sou contra tudo, eu não quero que ninguém me diga nada, eu sou livre, eu faço do modo que eu quero, eu penso do modo que eu quero, eu sei o que eu quero saber. Sou meu próprio mestre. Eu sou meu próprio mestre, etc. Então eu cheguei aqui, né, e eu senti que existia um pouco assim, o que esse cara vai querer aqui? Para minha surpresa, algumas pessoas vieram e eu perguntei imediatamente, o que vocês estão fazendo aqui? Uhum. Né? Brincando com eles, e a maioria me diz, não, eu tô aqui de curiosidade. Uhum. Então, nessa ideia de curiosidade, eu tive a oportunidade de ir apresentando esses conceitos muito cuidadosamente. Mas isso para dizer que esse amigo meu, ele está tão fixado na ideia de transformar essa comunidade hippie, falando em termos mais essa comunidade hippie alternativa, numa comunidade de Vedanta. E eu já há meses que eu falo para ele, cara, isso não se faz assim, isso é só o Ishvara que pode fazer isso, entendeu? Uhum. E eu quase que não vim aqui, eu decidi vir aqui, porque no final algumas pessoas me disseram, por que não, cara? Tem uma amiga nossa, a Betânia, que falou assim, vai lá, você não é um Karma Yogi também? Vai lá com o espírito de Karma Yogi, faz a sua contribuição. Né? Uhum. Então, tudo somado, eu decidi de vir aqui, até para passar todo esse tempo, pensando que tudo bem, eu vou passar uma semana ali a fazer quase nada e esperar o final de semana seguinte. Mas eu estou me divertindo em compartilhar essa introdução ao Vedanta e, principalmente, Fábio, o que mais me toca nisso
é que, como eles não estão preparados para o para o Jnana Yoga, eu estou introduzindo o Karma Yoga e o Dharma Yoga e a lógica por trás do Karma e do Dharma, de tal modo que eles estão compreendendo cada dia mais que a chave para ser feliz é compreender Karma e Dharma, é compreender Ishvara, o Jiva, o campo de ações, entendeu? As leis que governam. Então, trabalhando só esse aspecto, que é um aspecto mais tangível do Vedanta, né? Sim, sim. E criando um espaço onde eles talvez possam se interessar no futuro de se aprofundar. Então, o resultado de tudo isso é que eu estou curtindo eles estão me curtindo, tem muita gratidão já no ar, muito agradecimento às pessoas que me vinham assim, com o nariz meio torcido, né? Meio assim, começaram a abrir, sorrir, etc. Agora, a questão cultural é uma coisa interessante de ver, porque as pessoas me perguntam, mas por que no Brasil tem tantas pessoas interessadas no Vedanta e aqui na Holanda ou aqui na Itália não tem quase ninguém, entendeu? Porque, visto desse ângulo, Fábio, o Brasil é um país do terceiro mundo, onde existe tanta injustiça, insegurança, incerteza, crime, etc., etc. E ainda assim, existe uma terra, né, que é fértil, tem muitas pessoas ainda ali, apesar de tudo isso, ou talvez motivadas pela dificuldade, né, de estabelecer essa segurança, esse prazer, essa satisfação indireta através da manipulação do campo e criando situações estáveis onde eu possa relaxar e curtir, né? Curtir segurança, prazer e virtude, assim, de modo mais estável. A impossibilidade de se estabelecer no Brasil, como eu digo, eu gosto de dizer de vez em quando, que Chora Brasil é foda, entendeu? Você só pode se manter em pé que ele te dá uma rasteira, né? Então, essa dificuldade, de repente, talvez a gente pudesse dizer que também é um motivador, né? O qual os brasileiros eles começaram a buscar uma espiritualidade mais profunda, não sei, a especulação também, entendeu? Você diria, então, que independente do contexto social, sociocultural, se há uma vassana, ela pode estar talvez dormente, mas de repente uma ocasião como essa, onde as pessoas vão até um lugar para entender, mesmo que elas não saibam exatamente do que se trata, não, seminário de Vedanta, vamos lá ver o que é isso. Então essa vassana, ela pode ser tirada ali da sua dormência e é mais ou menos isso que você está percebendo aí nesse grupo. As pessoas estão voltando porque tiraram essa vassana da dormência. Elas vieram porque elas moram aqui. E é do lado da porta delas, e elas, pelo menos por curiosidade, elas vieram. O dono da comunidade é envolvido com Vedanta, e há alguns anos diz, olha, o Vedanta é incrível, muito embora ele não tenha compreendido o Vedanta muito bem ainda, entendeu? Então, essas pessoas, elas vêm e todo mundo tem uma vassana monstruosa por experiência. Uma coisa que eu mais ouço falar aqui, eu tenho abordado muito isso aqui, Fábio, também, é a diferença entre conhecimento e experiência. E eu tenho apresentado isso de um modo simples para eles. Eu tenho apresentado, porque a primeira coisa que as pessoas dizem é assim, não, mas tudo bem, mas isso é conhecimento, é muito intelectual, eu gosto da experiência. Então, eu tenho apresentado para eles, de modo muito simples, de que experiência e conhecimento são duas faces da mesma moeda. Porque não existe um conhecimento sem uma experiência e não existe uma experiência sem um conhecimento. Que, na verdade, a vida nada mais é do que essa consciência que nós somos, né, através de um instrumento chamado, né, a mente, o corpo sutil,
ela contata o campo dos objetos, e na medida que ela contata um objeto, seja ele sutil ou seja ele denso, ela imediatamente ela tem uma experiência, conhecimento. Agora, o que é a experiência? O que é o conhecimento? A experiência é quando você se encontra com uma situação, essa situação ela aparece para você como o seu parábola da karma. No momento que você entra em contato com a situação, você vai sentir, você vai experimentar. There is a mind que ela sente, ela experimenta aquilo. E na medida que ela experimenta o contato, ela, 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 ela tira algumas conclusões, ela determina mais ou menos o que está acontecendo. Então, não existe um contato sem a interpretação do contato, ok? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é uma interpretação de um contato que inicialmente é simplesmente um sentir, uma sensação, uma emoção. Cada pensamento, cada objeto é associado a uma sensação, a um sentimento, a uma emoção. Tá? Então, essa interpretação do contato é aquilo que nós chamamos a parte do conhecimento. Por exemplo, aqui eles têm uma prática que eles fazem uma vez por semana, duas, que eles chamam de compartilhar, sharing. O compartilhar nada mais é que eles se sentem juntos, aí cada um vai dizer para o outro como eles se sentem. Sim. Oh, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto isso, eu sinto isso. É super legal, super válido, né? Então, eu ouvi algumas colocações dizendo que isso sim é mais real, porque eu estou compartilhando aquilo que eu sinto, né? E que o Vedanta é mais teoria, é mais conhecimento, essas distinções que as pessoas fazem, né? Então, eu estava explicando que quando a pessoa vai nesse tipo, quando eles fazem essas reuniões e falam assim, agora eu vou compartilhar do meu coração, isso que eu sinto, né? Agora, se você está compartilhando não somente a sua sensação, o seu sentimento, mas você está compartilhando a sua compreensão ou interpretação daquilo que você experimenta. Então, eles têm sempre o fator conhecimento, compreensão, interpretação, entendeu? Cognitivo, né? Esse aspecto, né? É sempre associado a... Caso contrário, você jamais pode expressar exatamente o que você sente. Você pode, de repente, expressar com expressões faciais as mais diversas, ou as pessoas não corporais, né? Mas quase todos nós acabamos por nos expressarmos, né? Eficientemente, através de algumas palavras, juntamente com a nossa expressão corporal. Então, essa expressão verbal, no final das contas, que ela pode passar por um rio, né? Um rio de tantas sensações, emoções, algumas vezes, mas, finalmente, essa expressão verbal é aquilo que nós determinamos, aquilo que nós interpretamos e compreendemos desse movimento mental, emocional, derivado desse contato com um objeto qualquer, seja, entendeu? Um objeto, seja ele um objeto sutil, né? Um objeto interior, um pensamento, um sentimento, uma emoção, ou derivado de um contato com o exterior, alguém que me diz alguma coisa que provoca uma reação. Sim. Então, a gente não consegue separar a experiência do conhecimento, e não existe alguma coisa como só experiência, e não existe alguma coisa como só conhecimento. Eles são todos dois como os dois lados da mesma moeda, entendeu? Da mesma moeda. Você experiencia e você obtém uma interpretação, conclusão daquilo que você experimentou. Agora, a questão do conhecimento é que quase todo ser humano experimenta, sente, experiencia e acaba tirando conclusões que são conclusões equivocadas, não são realmente alinhadas com aquilo que é. Sim. Por quê? Porque essas deduções finais, elas têm um caráter muito mais subjetivo do que objetivo. Exato. Né? São deduções que a gente faz com base nas nossas vássanas, interpretando um fenômeno objetivo que vem mal interpretado porque ele se torna um fenômeno quase que integralmente subjetivo. Né? Então,
explicar que a chave da vida é integrar a experiência com o conhecimento, mas esse conhecimento precisa realmente ser um conhecimento objetivo. Uhum. E para isso a gente precisa de ser educado, porque caso contrário, todo o conhecimento que a gente obtém é através desse filtro chamado nossas vasanas, que simplesmente veem a realidade objetiva de um modo subjetivo, que é um modo distorcido, entendeu? Sim. Não compreende realmente aquilo que está ocorrendo, né? Sim. Ô, Naga, e você está demonstrando, então, para esse grupo de uma maneira, enfim, com excelência, essa lógica, conhecimento e experiência, mas de um nível que é o do conhecedor e experienciador, que é fundamental que seja compreendido, para que depois a gente possa falar da natureza do conhecimento como essa essência que é comum e que é impessoal, então que, portanto, é independente daquilo que é experienciado, da presença ou da ausência de experiências, mas parece que você está fazendo esse trabalho em etapas que é fundamental, né? O conhecimento, ele é da natureza, que é daquilo que é livre das vasanas, inclusive, e só aproveitando, porque agora a gente está publicando esses vídeos, eu estou publicando na minha rede pessoal, tal, falar de vasanas é falar de tendências subconscientes, né, para sair um pouco do sânscrito aí. Então, Fábio, esse é o ponto, entendeu? Eu não entrei, eu nem ainda toquei o assunto das 3 energias, que talvez eu toque hoje com eles, para começar a explicar um pouco melhor, entendeu? Que existe alguma coisa, né, por trás dessa mente, que condiciona a mente, que são as três energias, que fundamentalmente elas residem, né, como os blocos de construção do nosso corpo causal. Eu vou começar a entrar nisso hoje. Eu estou indo muito devagar e talvez eu estou entre mesmo na explicação de que, na verdade, a felicidade, a alegria, a joia, a segurança, tudo isso é a natureza da mente, mas não como mente, mas porque a natureza da mente nada mais é do que a consciência, o ser pleno universal. Então, eu não quero chegar lá imediatamente, porque aí, de novo, eu entraria num campo que eles não estão preparados para ouvir. Sim. Aí facilmente eles descartariam isso como alguma coisa ilógica, alguma coisa mística, alguma coisa dogmática, alguma coisa espiritual, etc, entendeu? Então, eu estou tentando introduzir o Vedanta de modo mais lógico possível e gradualmente, né, indo em direção àquilo que é mais sutil, até chegar ao ponto daquilo que é realmente inexplicável, entendeu? Incompreensível, mas ainda assim a essência de cada indivíduo, a essência da mente é aquilo que pode ser conhecido somente através desse conhecimento direto, né? Tattvamasi ou Aham Brahmasmi, né? Então, isso tudo seria muito vago para eles a esse ponto de desenvolvimento, né? Sim, sim. Esse conhecimento revelado pelo Vedanta, né, o conhecimento de quem somos, aquilo que somos, é simples, mas ele precisa de um processo de aprendizado, né, bem apresentado e de uma visão que até chegue nisso para que seja bem compreendido, seja apresentado passando por diversos ensinamentos, né, Nani? Tem passando por Karma Yoga. Fundamental, fundamental. Eu apresentei para eles as 3 buscas humanas. Aí eu falei para ele, a 4ª eu não vou dizer, porque senão vocês não vão voltar de novo para as próximas aulas. Então, toda aula eu estou enrolando eles e eu não apresento a 4ª busca humana. Entendeu? Porque, fundamentalmente, eles não iriam compreender. Sim. Daí eu tenho que ir cozinhando em fogo-maria, devagarzinho, explicando uma coisa real,
é esse processo de purificação da mente, entendeu? Refinamento da mente, preparação da mente. Quando a gente diz que Karma Yoga é quase tão bom quanto autoconhecimento e moksha, porque se você refina, se você purifica a mente, essa mente ela desenvolve essa predominância de sattva e ela começa a compreender melhor o que está ocorrendo e ela começa a responder de modo mais apropriado, entendeu? Porque ela se adequou às leis do Dharma, do Karma, ela compreendeu os conceitos de relacionamento entre Ishvara e Jiva. Então, essa mente ela vai se purificando e essa mente ela se torna a chave para uma vida feliz. Mas eu estou parando pelo momento aí. Agora, hoje, talvez eu tenha que introduzir o fato de que existe um defeito na busca da virtude, na busca do melhoramento, na busca do aperfeiçoamento da mente, na busca da purificação e refinamento da mente. O defeito é que, na medida que você para de ficar fazendo o seu trabalho de purificação, de refinamento, de agir com o espírito do Karma Yoga, fazer suas meditações. Imagina se você depende de agir, ser muito extrovertido, depende de agir como um Karma Yoga para produzir purificação mental, de modo que você possa ter tanto punha e viver uma vida feliz. Aí amanhã você devia estar mais velho, você tem uma doença de articulação, você não é mais capaz de mover os braços e as pernas. Então, a sua possibilidade de agir como um Karma Yoga, já é zero, entendeu? Aí imagina que ainda por cima te vem outra doença que você não tem mais a possibilidade de falar para repetir os seus mantras e para fazer os seus pujas. O resto do corpo está perfeito, mas você não pode mais exercitar a sua capacidade física e verbal como um Karma Yoga, né? Então você não tem mais a possibilidade de produzir esses karmas com uma certa atitude que produzem punya, que é esta refinamento ou purificação, preparação da mente que permite a você de colher os resultados dessas ações Karma Yogis, que é a purificação, melhoramento e um instrumento primário de experiência que vê a vida, né, de modo lindo, maravilhoso, feliz, etc. Então, até mesmo a virtude, até mesmo o melhoramento, a purificação, etc., é uma condição defeitosa porque depende de um outro fator que é o karma, as suas ações constantes, suas sadhanas constantes, né? Seus esforços constantes, né? Então, eu tenho que chegar a um ponto de, agora, ajudá-los a compreender que até mesmo esse trabalho de purificação da mente não é conduzente a uma estabilidade em termos de experiencial, de paz, tranquilidade, clareza mental, etc. Que nem existe, né? Porque ela depende de um fator chamado a sua constante ação. Né? E que somente existe um modo de realmente resolver essa problemática, que é aquele de descobrir que você não é a sua mente. Entendeu? Sim. Não importa o quanto impura ou pura ela seja, você não é a sua mente, você simplesmente passa dessa identificação errônea com a sua condição mental para a identificação de você como a luz da consciência, né? Então, esse é o último salto que, mais tarde, eu vou te dizer como é que eu fiz e como eles receberam essa última passagem, que é mais sutil, entendeu? Agora que eu estava satisfeito que eu sou a mente, eu expliquei para eles que a mente é eterna, que a mente deixa o corpo físico, mas ela produz um outro corpo e tudo continua. Transmigra. Agora você vai dizer que eu não sou a mente, que purificar a mente não é a solução, entendeu? É uma solução temporária. A única resolução total é simplesmente
abandonar a identificação com a mente e reivindicar sua identificação como a luz da consciência. Então, essa é a parte mais sutil, né? Importante para desmistificar, fazer compreender que esse ensinamento radical, né, eu não sou a mente, ele só pode ser compreendido na mente, através dela e na mente, né, a partir da mente. E requer uma mente que seja purificada e preparada. É por isso que nós começamos com Karma Yoga, né, Fábio? Sim, por isso a importância de Karma Yoga, o Passana Yoga, porque nós não somos a mente, nós queremos descartar essa identificação errônea. Mas a menos que essa mente esteja preparada, é melhor que a gente permaneça identificado como mente e trabalhemos, né, para lucidar e preparar essa mente de modo que ela possa compreender que a mente, em verdade, né, de verdade, em realidade, ela, em sua natureza, nada mais é do que pura consciência. Consciência. É o único instrumento da experiência dos objetos, né, que a gente tem, e em sua realidade a consciência. Excelente. Excelente trabalho, hein, que você está fazendo aí. Diz de novo o que você disse, Fábio? É o único instrumento que a gente tem para experienciar a realidade objetiva, né, desse mundo, do universo. É a mente. É o único instrumento que a gente tem para descobrir que a mente, na verdade, não é a mente somente. Sim. A mente é uma janela que nos permite olhar para fora e olhar para dentro. Ela revela o mundo dos objetos, mas ela revela a fonte, né, a essência do ser como ser não dual único, né? Sim, sim, sim. Maravilhoso, Naga. Que missão aí, hein? Eu estou me divertindo porque é uma experiência nova. Você sabe que a gente gosta de experiência nova, né? Sim. O Jiva gosta de experiência nova, senão a gente acaba ficando apurrinhado, né? Fica enfadonho, né? Enfadonho. Apurrinhado é uma expressão velha do meu tempo de garotinho. Uma vez eu fui fazer férias em Friburgo. Tirei férias lá na casa de uma tia, de um amigo meu. E tinha um menininho que dizia constantemente, assim, não, porque o meu pai é apurrinhado, meu pai é apurrinhado. E a mãe dele dizia, que isso, menino, que isso? Por que você diz que seu pai é apurrinhado? É assim, ele está sempre lá na pracinha jogando porrinha. Porrinha. Você lembra daquele jogo de porrinha, Fábio? É de palitinho, né? Do tamanho do palito, é o porrinho. Já joguei bastante porrinha no ônibus, indo trabalhar em São Paulo. Legal. Bacana, Naga. Muito obrigado, viu? Super, legal. Então, quantos minutos a gente falou aí? A gente falou por 40, 50? Olha, eu sempre esqueço de olhar o tempo. Eu acho que deve ter sido mais ou menos o mesmo tempo do vídeo anterior, 50 e poucos minutos. Vamos ver. Encerrando a gravação aqui, subindo o vídeo, eu consigo ver o tempo. Então, então, pessoal, obrigado aí para vocês que vão ouvir. E obrigado ao Fábio. E a gente vai se mantendo em contato mais ou menos assim até a gente voltar às nossas classes do Gita, ok? Abraço a todos, beijo a todos, gratidão. Tchau, querido. Tchau, Fábio. Vamos, cara. Você pode fechar aí a gente... Aí você me... Tá, tô dando um stop na gravação.